agora a gente vai falar de saúde, que começa pela boca. Normalmente, as pessoas procuram um dentista quando estão com um problema. Ah, eu tô com uma dor. E às vezes, nem assim, né? Tem gente que vai ao dentista só por um motivo estético. Tem gente que vai só pelo sofrimento mesmo. Agora, o importante é a gente fazer sempre visita ao dentista para que a gente tenha saúde bucal, gente. Quando eu falo que a saúde começa pela boca, foi o que eu falei na abertura do programa. A gente consegue absorver os nutrientes através de todo o processo, da mastigação até o final da digestão. Então, a gente realmente precisa ter uma boa dentição, tá? E olha, a gente hoje vai falar sobre implantes. E existem vários tipos de implantes, a gente precisa entender o que tem de novidade, quem é que pode, quem é que não pode. E para isso a gente convidou um cirurgião dentista, que é o Dr. Silvio Simeone, e ele trouxe, inclusive, algumas ideias para a gente observar de perto. Então, se você já tem alguma dúvida, presta atenção, que agora é hora de aprender sobre implantes dentários. Seja bem-vindo. Como vai, doutor? Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer. Tem aqui um modelo de arcada dentária, é isso? Exatamente. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia guiada, que é o que tem de mais moderno hoje quando a gente fala em implantes dentários. Então, como que funciona? A gente faz um escaneamento da arcada do paciente, onde a gente cria um modelinho digitalizado. Através do escaneamento e da tomografia que a gente pede, a gente confecciona um guia. Esse guia, qual é a grande vantagem desse guia? Por exemplo, aqui o paciente tem a ausência de um dente. Se ele fosse fazer essa cirurgia no método tradicional, a gente ia cortar a gengiva, abrir um pouquinho e colocar o implante. O guia, ele me orienta a posição correta que eu coloco o implante, a profundidade e a angulação. Ou seja, quando eu vou iniciar a cirurgia, eu já tenho uma previsão de resultado melhor. Qual é a grande vantagem dessa técnica comparado com a técnica tradicional? A primeira grande vantagem é que eu já sei o que eu vou encontrar, aonde está a estrutura óssea e tudo mais. E de 80% a 90% dos casos eu não preciso cortar a gengiva do paciente. Peraí, vamos... Vem cá, senta aqui. Vamos lá do começo da história. Primeiro, vamos tentar entender. Quem é que precisa de um implante? É quem não tem dente? Exatamente, o paciente que por algum motivo ele perdeu os dentes. Um dente. Para ele fazer um implante, ele precisa estar em alguma condição? Sim, ele precisa estar com uma condição saudável de saúde. Então, por exemplo, a parte de exames de sangue, coagulação, uma pressão controlada, mesmo que ele tenha um diabetes mais controlado, ele está apto a realizar um implante. Uma época tinha uma senhorinha que trabalhava aqui na Rede Vida, Dona Zinha. Aliás, se ela estiver assistindo, um beijo, uma querida, e ela se aposentou. Mas eu queria proporcionar para ela um implante. E a gente tentou, inclusive, ela fez tudo o que podia para fazer o implante. E na época, os profissionais falaram que não daria para ela fazer implante porque ela tinha uma perda óssea muito acentuada. Existe essa possibilidade da pessoa não poder se submeter ao implante dentário? Olha, na minha concepção, é raríssimo você não conseguir fazer um implante num paciente. Por quê? Principalmente lá na clínica, que a gente trabalha muito com implante, mas a gente trabalha muito com enxerto ósseo. O que acontece muitas vezes é que o profissional trabalha com implante, mas não trabalha com enxerto ósseo. Aí o paciente vai, não tem estrutura óssea suficiente para realizar o implante, o que ele fala para o paciente? Não tem como colocar. E o que é um enxerto ósseo? Eu já imagino tirar um pedaço de um osso de algum lugar e colocar aqui dentro. É isso? Antigamente se fazia muito isso. Tirava um pouco de estrutura óssea aqui na mandíbula, aqui no ilíaco e tudo mais. Hoje em dia a gente já tem o osso sintético com um poder de osso-integração ótimo, praticamente igual ao nosso. Então, o paciente que não tem estrutura óssea, muitas vezes, vamos supor, nesse caso aqui, por exemplo, o paciente perdeu um dente aqui. A estrutura óssea do paciente, ela vai abaixar e vai afinar. Muitas vezes não sobra osso suficiente para colocar um implante. O que a gente faz? Um implante seria um parafuso. Exatamente, o parafusinho de titânio. Exatamente. O que a gente faz? Reconstrói aquela estrutura óssea que foi perdida ao longo do tempo devido à ausência do dente. É como se você fosse colocar ali um tijolinho. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, vamos supor, tirei um dente, ficou um buraquinho ali. Aí eu coloco o osso nesse buraquinho
para que a estrutura óssea do paciente não diminua. E aí ele vai ter osso suficiente para eu parafusar, para eu colocar o implante ali na arcada dele. Olha que interessante. É o que eu falo, né? A gente precisa acompanhar a evolução da medicina, da odontologia, porque as coisas estão indo para um rumo maravilhoso, para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Indo de encontro com o que você me falou, é um pouco triste, porque muitas vezes eu recebo os pacientes na minha clínica que usam a dentadura, aquela prótese removível, e ele fala, doutor, já fui em vários lugares, não tenho o que fazer no meu caso, eu vou ter que usar a dentadura para o resto da vida, e muitas vezes tem solução. Então, ele não tem estrutura óssea suficiente naquele momento para colocar os implantes, mas faz o enxerto ósseo, reconstrói a estrutura óssea dele e depois coloca o implante e aí ele vai deixar de usar uma dentadura e passa a usar uma prótese fixa, que é a prótese protocolo. Olha que então, é uma transformação de vida, né? Ah, com certeza. Uma pessoa que faz uma prótese fixa, implantes, né, dentários, ela consegue ter uma mastigação normal ou quase que normal? Sim, o implante ele tem aproximadamente 80% de capacidade mastigatória quando comparado com um dente saudável, né? Então ele consegue sim, o organismo se adapta ali àquela nova realidade e ele consegue comer tranquilamente, comparado com uma dentadura, por exemplo, uma prótese removível que é 20% da capacidade. Sem contar que é bem mais desconfortável, você não tem segurança porque ele é móvel. O implante não, ele é fixo. Então existem algumas transformações de pessoas que usaram a dentadura a vida inteira, ele passa a usar a prótese protocolo, por exemplo, que é a prótese fixa, ele tem que reaprender a comer com aquela prótese, porque agora está fixo, então ele tem mais firmeza, ele consegue triturar melhor os alimentos, mastigar melhor. Nossa, que demais, né? Que possibilidade. É devolver qualidade de vida e autoestima, né? Com certeza, segurança. Coisa boa. Quando um paciente chega no consultório, qual é a maior dúvida dele em relação ao implante? A maior dúvida... A gente já falou da maior dor que é, doutora, eu já fui em todos os lugares e todo mundo disse que eu não posso fazer. Quando a pessoa fala assim, eu posso fazer, o que ela quer saber? Uma das preocupações grandes que tem relacionada a preço e a dor também. O paciente tem um pouco de medo de sentir dor durante a cirurgia. Desses é caro? Não. Hoje em dia está bem mais acessível mesmo. Hoje tem muito mais condições de pagamento, então o paciente ele consegue se programar. E o que eu sempre falo para o paciente, por exemplo, desde o momento que aquilo se torna uma prioridade na sua vida, você consegue. Então tem muitos pacientes que eles não fazem o tratamento porque eles não conseguiram entender que isso é uma prioridade e o benefício que ele vai ter na vida dele. E muda a vida da pessoa, né? Muito. Por exemplo, eu sempre falo, relação de caro. O que é caro? Trocar de carro ou reabilitar a boca? Eu acho que reabilitar a boca é mais negócio, é importantíssimo, né? Muda a vida. Ele já tem um carro. Se ele já tem o carro, fica o carro que você tá, meu amigo. Exatamente. E ganha. Então, você não tem que são os dentes, né? Exatamente. Custa muito menos. E uma qualidade de vida para o resto da vida. Né? Então, com certeza, hoje as pessoas têm bem mais condições de fazer implante. Agora, é dolorido? Ótimo, essa questão da dor também. Com o advento, por exemplo, da cirurgia guiada, então fica um procedimento bem mais tranquilo. Você imagina que você vai colocar o implantezinho aqui sem precisar cortar a gengiva do paciente. Você vai fazer só um buraquinho e parafusar o implante. Mas não é a mesma coisa do que cortar a gengiva, esse buraquinho? Não, porque o que incomoda o implante, que as pessoas têm medo, histórias, é o pós-operatório. Então, às vezes, aquele paciente que teve vários implantes na boca, então ele tem um pós-operatório ruim, porque inchou e tudo mais. Então, quando você só faz um furinho pequenininho, o pós-operatório desse paciente vai ser bem mais tranquilo. Esse trabalho, quando precisa se fazer vários dentes, é feito tudo de uma vez só? A pessoa, num único dia, coloca todos os dentes? Exatamente. Vamos supor que o paciente não tem dente nenhum na arcada superior. A gente coloca aproximadamente 6 implantes e aí já coloca um provisório fixo ou um provisório removível. Uma cirurgia com 6 implantes de forma guiada, por exemplo, o paciente levaria 1 hora, 1 hora e meia. É bem rápido também. É rápido.
E é com anestesia. Com anestesia. Nós podemos dar anestesia tradicional mesmo, mas além dessa anestesia, a gente pode trabalhar com óxido nitroso, que é um gás que o paciente vai inalar e vai deixar ele mais tranquilo para ele poder fazer o procedimento. E aí, casos em que pacientes têm muito medo e tudo mais, tem a sedação consciente, pode fazer em hospital e tudo mais. E Cláudia, o que mais me incomoda no dentista é o motorzinho. Mas acho que não tem motorzinho em implante, né? O implante tem, mas ele não faz barulho, ele é bem silencioso porque ele é bem devagar. Ah, então é bem mais uma tranquilo. Vantagem, né, gente? Que aquele barulhinho ninguém merece, Incomoda, né? Acho que a turma mais novinha não deve ter esse pavor de dentista. A turma que é da minha geração tem mais porque a gente sofreu na mão de dentista, né? Eu me lembro, era diferente do que é hoje. Tem muitos pacientes que têm trauma de infância, que acaba perdendo os dentes ao longo da vida por traumas que sofreram. Aí cabe a nós, profissionais, não tratar só o problema do paciente, tratar o psicológico dele também, né? Para fazer com que ele tenha consciência do benefício que ele tem de fazer os implantes. Agora, olha, eu não posso deixar o Dr. Silvio sair daqui sem a gente falar de prevenção. E eu acho que isso é o mais importante. Porque talvez você não esteja nessa situação e, assim, a gente está tentando deixar a coisa de uma forma muito leve, porque, de fato, a odontologia evoluiu e hoje é muito mais leve do que um dia foi. Mas, assim, o melhor é você não precisar. E aí você fala, puxa, tá, eu quero não precisar. O que é que eu tenho que fazer? Doutor, o que a gente tem que fazer para prevenir um problema lá na frente, para ter dentes mais saudáveis? Perfeita pergunta. E esses dias eu me perguntei assim, as pessoas, se você perguntar para a grande maioria, elas não sabem qual é o motivo de escovar os dentes. É algo automático, você levanta de manhã, escova o dente e sai para trabalhar, as pessoas não pensam. Isso vai gerando uma série de problemas ao longo da vida. Então, para prevenir isso, a primeira coisa é ter a consciência do que pode acontecer se ela não escovar os dentes. Então, a higienização em casa, com fio dental, escova, pelo menos 3 vezes ao dia. E muito importante, as visitas regulares ao profissional. Hoje a gente recomenda que o paciente vá a cada 4 meses no consultório, mas não é simplesmente fazer uma limpeza dentária. Ele tem que fazer um check-up, muitas vezes, às vezes é necessário fazer o raio-x, fazer uma análise de mucosa, de língua, ver se tem alguma alteração de mordida. Então é algo bem mais completo do que uma simples limpeza. Fazendo assim, é muito provável que não vai ter problema nenhum. Mas você lançou a pergunta e não me deu a resposta. Por que é que a gente tem que escovar os dentes? Ótimo. Primeiro, porque é a questão do nosso cuidado pessoal, do nosso higiene pessoal. E se a gente não escovar os dentes, por exemplo, a formação de uma cárie, ela não acontece simplesmente da noite para o dia. Então, por exemplo, você se alimentou, não limpou aquilo, aquela placa bacteriana, vai formando uma lesão cariosa e ele vai tendo uma série de problemas. Então, essa consciência que as pessoas têm que ter, porque muitas vezes as pessoas não têm. Ó, eu sempre fico pensando na nossa boca, para quem não escova os dentes, como aquele potinho de comida do cachorrinho. Você tem um cachorrinho em casa que tem potinho de comida? Aí você imagina assim, ele vai lá, come, aí largou tudo lá, né? Aí raspou o prato, tá bom. Fica sempre um resíduozinho. Aí depois você vai, imagina se você não lava, coloca de novo. Aquilo vai ficar um nojo. É mais ou menos a mesma coisa. Sujou os dentes, não vai escovar, não vai limpar para poder ficar limpinho para a próxima refeição, só vai ficando cada vez mais horroroso, mais nojento. A gente lava as mãos e esse resíduozinho fica sendo a comidinha para as bactérias, né? Exatamente. A gente lava a mão, lava cabelo, lava rosto, lava o corpo. Tem que escovar. E os dentes Agora, também. você falou uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, porque isso também é uma questão de ensinar. Inclusive, a gente precisa ensinar as crianças, que é o fio dental. Gente, fio dental não é luxo, não é para de vez em quando, não é quando prende uma carne no seu dente, é para todo dia. Todos os dias, porque aonde o fio dental vai, a escova ela não consegue chegar, que é entre os dentes. O que acontece muito com quem não passa fio dental? Começa a dar aquelas cáries entre os dentes. E aí você não consegue enxergar, você só vai enxergar aquela cárie quando ela está maior, gera um problema de canal, algo nesse sentido. Pegou? Vamos cuidar dos dentes? Olha, conversei com o Dr. Silvio Simeone, cirurgião dentista, ele está no Instagram Silvio Simeone, é Silvio, o primeiro I com Y, tá? Depois é tudo com I. Silvio Simeone. E o WhatsApp, se você quiser mandar aí uma pergunta, se quiser marcar um bate-papo, é o 119-8178-5504, tá certo?
Então vamos continuar. Agora a gente tem as perguntas e respostas, tá certo? Então vamos colocar aqui na tela. Vamos ver quais são as dúvidas recorrentes. A Laís Emanuel pergunta: posso colocar uma prótese superior de porcelana e uma prótese inferior de resina? Ótimo, pode sim. O que ela está querendo dizer com isso? Vamos supor que o paciente perdeu todos os dentes e ele vai fazer aquela prótese protocolo. Aí a gente coloca a parte de cima em porcelana e coloca a parte de baixo em resina. Por quê? A porcelana é um material mais duro, mais friável, a resina é um material menos friável. Então, quando ela morder, mastigar, você vai desgastando a resina. Porque quando coloca a prótese de porcelana em cima, prótese de resina embaixo, em porcelana embaixo, tem mais chances de fraturar pela porcelana ser um material mais friável. Então, ela pode sim colocar porcelana em cima, resina embaixo ou vice-versa. Perfeito. Acho que não é a sua área estética, é? A harmonização facial? Não. De estética de dentes. Sim, é o que eu mais faço. Então eu vou te fazer uma pergunta, porque quando a Laís perguntou isso, eu já lembrei de uma coisa que tem me incomodado muito. Ótimo. Por que as pessoas fazem essas lentes de contato, assim, enormes, brancas, chamativas, só em cima e deixa tudo amarelo embaixo? Não consigo entender isso, doutor. Na minha opinião, é uma falta de planejamento do profissional e do paciente e também um estilo do profissional e do paciente. Eu, por exemplo, nós fazemos muitas lentes de contato, tem muitos pacientes que usam lente de contato só em cima, inclusive eu uso só em cima. Só em cima? Mas embaixo tá branquinho. Praticamente da mesma cor. Da mesma cor. Porque eu fiz natural. Em cima você tem lente de contato? Exatamente. Dá um sorrisão bem grande. Ah lá, agora é a hora da gente ver o dente do dentista, gente. Daí, vamos examinar. Chega perto, Wilson. Olha, deixa eu ver, dá um sorriso maior para eu ver os de baixo. Ah lá, E essa sua cor tá bem natural. Exatamente. Aliás, deixa eu ver de novo esse sorriso. Esse dente tá bem natural, porque ele tem aqueles risquinhos. Exatamente. Nem parece que é. E é de porcelana? Porcelana, exatamente. Então, porque tem o planejamento. Eu gosto... Não foi você que fez, né? Não, mas foi lá na clínica, é verdade. Mas eu gosto de algo natural. E é muito importante você conversar com o paciente, explicar tudo, porque ele acaba aceitando o natural. E o que já aconteceu também, a onda dos artificiais, todo mundo com dente extremamente branco, aquela coisa ostensiva. Hoje não, hoje já tem muitas pessoas que têm essa consciência e tá voltando para o natural. Há uns 3 meses atrás, aquela moça, uma influenciadora, esqueci o nome dela, bem famosa, ela fez uma postagem mostrando que saiu a lente dela e o dente dela era um cotoquinho pequenininho, né? Parece que era como se fosse, deixa eu ver, não consigo nem falar para vocês. Pensa um caninozinho de neném, era assim o dentinho dela que tinha sobrado. Precisa fazer isso para colocar lente de contato? Isso depende muito. Então, o que foi feito nela não foi uma lente, né? Foi uma faceta, foi um procedimento mais invasivo. Aí existe 2 coisas. Ou erro profissional de planejamento e desgastou o dente mais do que deveria, ou de fato esse dente dela estava muito comprometido, já era um dente que tinha tratamento de canal, muita resina, e aí ele precisou desgastar mais. Então aí precisa analisar o caso. Mas acontece muito, às vezes, da falta de planejamento e desgastar o dente do paciente em excesso sem necessidade. Gente, eu já tinha falado que eu não ia falar mais, que eu ia deixar só para as suas perguntas e as respostas, mas eu sou curiosa, né? Eu fico toda perguntadeira aqui. Só vou fazer mais uma perguntinha, depois eu libero só para de vocês, prometo. Mas quando a pessoa faz só em cima, é porque embaixo corre mais o risco de quebrar o dente? Não, na verdade, as pessoas, muitas vezes eles acabam colocando a parte só em cima porque a parte de cima é o que aparece mais. E muitas vezes é o que incomoda mais o paciente. Ah, tá. Mas sabem eles que de baixo aparece também. Avisa, viu, gente? Exatamente. Aparece. Sabe o que acontece muito? O paciente tira foto, aí só aparece em cima. Sabe onde que ele vai perceber que aparece embaixo? Quando grava vídeo. Começa a falar, o dente de baixo começa a aparecer e aí ele acaba colocando embaixo também. Aliás, eu sempre que falo de dente, eu lembro de um dentista que assiste ao programa, ele deve estar assistindo, Sérgio Badini, um abraço para você. E ele que me alertou que eu estava com um dente, quando um dente sai da linha, que vem um pouquinho mais para fora do que os outros, eu esqueci como é que chama isso. Tipo, fica um pouquinho mais para fora. Enfim. E eu falei, não, meu dente não é assim. Ele falou, é sim. Aí ele me alertou e eu acabei usando o aparelho e corrigi em poucos meses. Muito legal. Mas é isso, a gente não percebe, porque a gente só se vê sorrindo, né? Verdade.
Aqui, ó, Marcelo Seglia. Em quanto tempo uma pessoa pode praticar natação após o enxerto ósseo? Ah, sim, isso é importante. Por exemplo, então o paciente está falando de fazer um exercício físico, né? A natação. Depende muito de cada cirurgia, mas pelo menos 15 dias. Tem que fazer o repouso de uma cirurgia. Exatamente. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada. Marcelo, de São Paulo. Alexandre Baia, de Itu. Quando coloca-se um implante curto na parte inferior, é normal sentir dor por mais de uma semana, mesmo se não estiver inflamado? Não, dor por mais de uma semana não. O que ele pode sentir é o desconforto do pós-operatório. Então, aquela região dolorida, porque abriu e tudo mais. Algo que na cirurgia guiada é quase zero. E se sentir dor, pode ser que esteja infeccionado? Pode ser que esteja infeccionado. Se sentir dor mesmo depois de uma semana, aí tem que ir para o profissional, porque não é comum, não é esperado o paciente ter uma dor forte depois de 7 dias. Ok. Obrigada, Alexandre. Próxima pergunta é da Luciana Xavier. Os aparelhos invisíveis para alinhamento realmente funcionam e como funcionam? Eu gosto dessa pergunta, viu? Porque ela é polêmica. Ótimo. Na verdade, funciona sim. Funciona muito. Eu queria ter um dentista aqui que fosse contra esses invisíveis. Era bom ter um a favor e um contra. Sim. Vocês brigarem. É. Porque tem a turma que é contra. Tem. Geralmente, as pessoas que são contra, e existem alguns fundamentos que justifiquem algumas coisas, alguns determinados movimentos. Mas o que a gente vê na prática, por exemplo? Um paciente que usa um aparelho fixo, ele fica muito mais tempo de aparelho, ele tem bem mais intercorrência. E o principal para mim, o índice de desistência de tratamento. O paciente coloca o aparelho fixo, aí passa um tempo, não vê muito resultado, começa a soltar pecinha, começa a quebrar. Esse paciente, o que ele faz? Abandona o tratamento e fica assim anos e anos sem ter resultado. A grande vantagem do aparelho estético, aparelho removível, é que o que acontece? O paciente, ele aceita muito mais o tratamento. Agora, muito importante, tá, pessoal? Não é qualquer aparelho estético que funciona. Muitos não têm efetividade. Então, eu já usei algumas marcas lá no passado para fazer teste e tudo mais. O paciente colocava o aparelho na expectativa de ter o resultado e não tinha o resultado. Então, precisa pesquisar bem qual a marca do aparelho que vai ser utilizado. E o profissional que vai fazer, né, doutor? Porque a minha filha, ela, numa época, inventou que tinha que ser esse aparelho, e foi, pôs. Mas ela tem problema na TM e deu um problemão, assim. Porque mexeu na TM, que é essa articulação temporomandibular, e não ficou legal. Ela precisou abandonar o tratamento. Na verdade, o que você falou é o principal de tudo. Um profissional bem indicado, bem recomendado, profissional que já tenha casos parecidos com quem vai fazer o tratamento, e aí sim uma análise, um diagnóstico correto. Não é sair fazendo aparelho em todo mundo para alinhar dente sem fazer o diagnóstico correto. Então, às vezes ela já tinha algum problema de articulação, que não foi diagnosticado antes de colocar o aparelho, colocou o aparelho, potencializou o problema. Tem que prestar atenção nisso, gente, porque depois uma dor de cabeça horrível, dor na mandíbula, né, desconforto. E é interessante, quando a gente mexe na articulação temporomandibular, a gente mexe no corpo todo, sabia? É impressionante. Exatamente. É o que a gente vai falar hoje. O corpo não é algo que a gente consegue dividir. É uma coisa só. Exatamente. Próxima pergunta. Área Perrone, sou diabética, posso extrair o dente e no mesmo dia fazer o implante? Com certeza. O que ela precisa estar? Com diabetes controlado. Aí pode perfeitamente. A joia. Próxima pergunta, obrigada, Área. Lana, uso prótese há 30 anos. Há alguma possibilidade de fazer implantes? É o que eu falei hoje. Certamente já foi em algum profissional que falou que não tinha osso e que teria que usar dentadura pro resto da vida. Tem sim. Se ela quiser, a gente consegue colocar assim, com certeza. Eu já falei algumas vezes aqui, inclusive no Vida Melhor, com alguns profissionais sobre regeneração óssea guiada. Você conhece esse trabalho? Sim, também é possível fazer. Interessante também, não é? Com certeza. Eu acho esse negócio uma coisa de louco, assim, de pensar que vai fazer um osso nascer onde não tinha osso. Exatamente. Um laser, né? Exatamente. É incrível isso, com célula-tronco. Gente, eu acho o máximo. A saúde vai evoluindo e não para. E hoje a gente tem muitas possibilidades para ter muito mais qualidade de vida. Então, Lana,
vai procurar um dentista. Quem sabe você vai colocar aí a sua terceira dentição e ficar feliz da vida, não é? Com certeza. Muito bom. Olha, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui do Reginaldo de Salvador. É possível o cirurgião dentista quebrar o osso pilar na hora do implante? Onde é o osso pilar? O que é isso? Osso pilar? Não sei, não entendo. É osso mandibular, talvez, alguma coisa assim. Mas é possível. É óbvio que para acontecer isso é raríssimo e uma falta de cuidado ali, uma falta de planejamento, né? É bem difícil acontecer isso. Tem que ter saído muito fora ali do planejamento para acontecer. Tipo, fraturar uma mandíbula, uma maxila. Não é comum implante. que isso aconteça. Bem né? pouco. Obrigada, Reginaldo, pela sua participação. Ana Flávia, minha mandíbula pode ficar frágil depois da periodontite. Já retirei a placa bacteriana. Não, depende. A periodontite, ela vai perdendo vai perdendo a estrutura óssea pelo acúmulo de tartaro, placa bacteriana e tudo mais. Aí depende do nível. Se essa paciente tem uma periodontite e controla ela ali no início, não tem por que ficar frágil. Mas se ela não controla, conforme for passando os anos, vai diminuindo cada vez mais a estrutura óssea, vai perdendo o dente e o osso vai ficando menor. Vocês estão prestando atenção nisso? Como é que começa uma periodontite, normalmente? Ótimo, bem falar. Como que ela começa? Quando você não escova o dente. O que acontece? Forma a placa bacteriana, que é uma plaquinha. Essa placa bacteriana, se não for tirada mecanicamente, com a escova, fio dental e tudo mais, ela se transforma em tártaro, ou seja, ela calcifica e vira uma pedrinha. Aí que começa o problema. Esse tártaro ele vai reabsorvendo a estrutura óssea. E aí o osso vai diminuindo cada vez mais e o tártaro vai aumentando cada vez mais até que o dente fica mole e começa a cair. Aí fica banguela, aí não consegue comer, aí não consegue aproveitar nada da vida que tenha relação com comida, aí não consegue se alimentar da forma correta, fica fraco porque não absorve os nutrientes necessários, ficou fraco, vai afetar a saúde física. Gente, tão simples, escova os dentes depois das refeições e passa o fio dental, tá bom? Doutor, muito obrigada. Mais uma vez, Silvio Simeone no Instagram, Silvio com Y no primeiro I, WhatsApp 11981785504. Amei te receber e até a próxima.